Shalom Adonai, tudo bem com vocês, amados irmãos? Muito bem-vindos em nosso canal Luciana Belasco. E hoje, com a ajuda de Deus, vamos dar sequência com a 11ª aula da pré-existência. Tem uma playlist aqui desde a primeira aula, aqui neste canal. Dê uma olhada para você seguir nos estudos e compreender mais a respeito da pré-existência. E hoje nós vamos falar das batalhas, da primeira e da segunda batalha que fizeram com que você estivesse aqui na Terra. Mas antes, veja se você já está inscrito aqui no nosso canal. Caso não esteja inscrito, se inscreva no nosso canal, por favor. Já deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você sentir a fim de indicar esse canal e edificar as almas, assim como você tem sido edificado através dos nossos vídeos. Isso é muito importante, o amor ao próximo. Comente esse vídeo, porque assim você engaja e o canal vai ser indicado pelo YouTube para outras pessoas. Algumas pessoas dizem que não recebem notificações de novos vídeos, talvez porque não ativou o sininho na opção todos para receber as notificações. Todavia, todos os dias, às 5 horas da manhã, tem o Pão Nosso de Cada Dia, que é a pregação, e às 20 horas nós temos aqui os estudos bíblicos. Meio-dia nós temos os vídeos curtos, também nós temos os textos aqui no canal, na comunidade, outras redes sociais que estão aqui na descrição desse vídeo para você nos seguir também. Nós temos um canal secundário que chama Estrela Águia. E também, todas as quartas-feiras, nós temos culto no Discord às 20 horas. E aos sábados nós temos lives às 18 horas. Ou é o culto, ou é uma live com alguém, algum convidado contando um testemunho, que não deixa de ser um culto também, porque alavanca demais a nossa fé, um testemunho de vitória, não é mesmo, irmãos? Bem, vamos lá então. A primeira batalha, ela está descrita em alguns versos que nós vamos ler para vocês e explicar. O primeiro é Apocalipse, no capítulo 12, verso 3 e 4, que diz: Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Esse é o dragão, a antiga serpente, Satanás, que arrastou a terça parte das estrelas do céu. Nós estudamos que as estrelas são anjos e essa terça parte somos nós. E a mulher tem duas alusões aí. Fisicamente, materialmente e literalmente, Maria foi perseguida para dar à luz a Yeshua. E também Rua foi perseguida também porque ela foi gerar Rua. Isso veio muita inveja em relação a essa família, assim também como nós que fazemos parte de uma família no céu. Apocalipse 12 fala da queda da antiga serpente e já no nosso engano, porque a cauda representa o engano. Veja que a serpente, ela usa a cauda para fazer com que você se distraia, então ela mexe a cauda ou ela chacoalha, né, a cauda, e você olha para a cauda, enquanto isso ela dá o bote. Então a cauda, ela representa o engano. E também fala aqui da destruição da terra. Então aqui é no sentido de nós sermos levados à força, porque nós cremos que esta é uma primeira batalha em que nós somos neutros, nós não lutamos, nós somos covardes na primeira batalha. Nós perdemos um corpo glorificado para um corpo mais decaído na dimensão da terra, mas ainda não era este corpo. Nós estamos falando da primeira batalha. Você vai entender até o final desse vídeo, por isso fica até o final, preste atenção. Em Gênesis 1, verso 2 e 3 fala: A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, Rua HaKodesh, pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Bem, nós já estudamos que há um princípio, aqui a teoria do intervalo entre o verso 1 e 2, porque primeiro tem a criação da terra e depois passa muito tempo ali em que há a destruição da terra. Por isso que fala que a terra estava sem forma e vazia. Nós estudamos que a terra, ela se tornou sem forma e sem razão de ser, e havia trevas sobre a face do abismo. Satanás, e Rua, ela pairava sobre as águas. Então tem a alusão das águas, o líquido amniótico, o batismo nas águas, né? E Deus, quando ele fala haja luz e houve luz, já estudamos que é o Senhor Jesus. Então, Gênesis 1, no verso 2, vai falar a respeito da reconstrução da terra ali em diante. Após essa reconstrução, Deus coloca a nossa alma na carne
vinda do pó da terra agora, e dá acesso ao Éden e ao seu jardim. E a nossa primeira queda, com o corpo inferior ao anterior, era um corpo de ônix, mas ainda imortal, mas podendo ser tentado. Então nós éramos imortal, como você vê quando fala de Adão e Eva, que o salário do pecado traz a morte. Eles eram imortais, eles eram saudáveis, eles tinham um corpo de ônix, mas eles estavam com acesso à terra e também ao jardim do Éden. Nós estamos ainda na primeira queda, fica na comunhão. Jeremias 4, no verso 23 a 27, você vai ver que Jeremias, o profeta, ele vê o caos na terra. E muitas pessoas têm dúvida, falando, será que é uma profecia futura ou passada? Olha só, vamos analisar. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Olha como é igualzinho Gênesis 1, verso 2 e 3. Eu vou ler de novo e vou pôr aqui na tela para você comparar. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Vamos comparar aqui. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, em Jeremias. Em Gênesis fala, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Agora em Jeremias, para os céus e não tinham luz. Em Gênesis disse Deus, haja luz, e houve luz, porque não tinha luz. Então tudo se repete, não há nada novo na terra, tudo já aconteceu. O haja luz, a temporalidade de Jesus na cruz, é a salvação das almas presas no precipício, no abismo. Lembra da escuridão na face da terra? A terra vai dar a luz e vamos renascer no arrebatamento, as dores de parto. Então na crucificação, veja que o céu ele ficou todo escuro e os mortos ressuscitaram. E no arrebatamento, o céu vai ficar escuro e os mortos vão ressuscitar também. Então veja só que Jeremias, ele olha a mesma coisa que está escrito em Gênesis e ele também vê os montes que tremiam, teve terremoto aqui. Então ele vê também que não tinha mais homem nenhum, ele vê que as aves do céu tinham fugido, então tinham aves aqui. Ele tinha visto que tinha uma terra fértil, mas agora a terra ela era um deserto. Ele tinha visto até cidades que foram derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira, teve uma batalha aqui. Então toda a terra foi assolada e ele viu, e o tempo todo as pessoas elas estão fazendo alusão a algo futuro. Nós temos que entender que a Bíblia ela tem uma interpretação muito profunda, porque ela é a palavra de Deus e nosso Adonai, ele não vai colocar uma palavra simples, limitada a um ser humano. Então, essa palavra, ela pode ter algo ligado lá aos fins dos tempos, pode, só que ela está falando de Gênesis 1, essa parte. Mas ela também é um looping, isso que precisa entender. Por isso que as pessoas parte acham que é do futuro, parte acham que é do passado, mas são os dois. Por isso que as pessoas confundem muita coisa na palavra de Deus. O motivo da batalha é justamente porque teve uma traição da serpente, tendo inveja de Deus, querendo tomar para si o homem e tomar também o lugar de Deus. Então, o motivo do caos na terra, nós vamos falar aqui, que é a queda da serpente e a prisão das almas na escuridão do abismo, que está em Apocalipse 12, no verso 7 a 9, que fala: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, mas nem se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, a antiga serpente do Éden, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Olha que interessante, aqui está falando agora dos anjos caídos, tá? Não é a respeito da terça parte ali arrastada, esse aqui são os anjos que faziam parte do exército de Samael, e fala que ele é sedutor. Esta palavra está bem ligada à imoralidade sexual. Bem, então agora vamos para a segunda batalha. No Éden, o homem, então, ele era feito de ônix, ele não morria, não ficava doente, mas ele peca com a imoralidade sexual. Já estudamos isso a respeito da sedução, do sedutor Samael, que seduz Eva e também acaba Eva atraindo Adão para esse pecado. Nós já estudamos a respeito disso, nós estávamos lá e participamos na sequência isso, né? Essa vestimenta de ônix, ela deixa de existir e então
todos passam a ter a pele da serpente por causa do pecado. Então nós vimos ali no Targum que cai esse revestimento de ônix, então nós somos cobertos pela pele da serpente por causa do pecado. Gênesis 3,13 diz: disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Todas as situações na Terra advêm da nossa pré-existência, a não ser as situações que abrimos por vontade própria, porque ainda estamos sob o livre-arbítrio. Deus nunca ele forçou você a amá-lo ou você seguir um caminho. Você segue se você quer. O homem foi expulso do Éden e perdeu a eternidade. Agora ele tem acesso somente à Terra, que agora também está decaída, e passa a morrer, a ter dores, doenças, perseguição dos descendentes da serpente, e fica velho. Embora o planeta todo ele seja algo muito lindo, né? Nós temos o sol, as águas, praias, rios, cachoeiras, montanhas, a terra, o fogo, o ar, uma natureza incrível, mas ela já está decaída pelo pecado. Só para você ter uma noção como era a terra e como é o céu, né? E nós temos que saber que com o pecado nós nos afastamos de Deus. Veja o que diz em Gênesis 3, verso 17: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Isso acontece de tornar a terra, que não era para ser isso, porque o homem ele era imortal, mas com o pecado ele passa a ser mortal. Então aqui o homem perde a glória do seu corpo e nasce as ervas daninhas na terra, por exemplo. Veja o que diz em Levítico 18, 25. Até a própria terra se tornou toda impura, eu castiguei sua iniquidade, ela vomitou os seus habitantes. Olha só que a terra toda, ela se tornou toda impura. Por que toda impura? Porque nós, humanidade, pecamos, o homem desperdiçou sua semente e a mulher adulterou. Então ele castigou, Deus castigou a nossa iniquidade, o nosso pecado, e a terra vomita os seus habitantes. Lembra que nós estávamos no abismo, mas ali houve luz, mas nós tivemos que voltar aqui, porque o salário do pecado é a morte. Então nós vamos ter que passar pela primeira morte, porém nós não passaremos pela segunda morte se formos firmes e fiéis a Deus. Então nós vamos ter que passar pela morte por causa do pecado do Éden, porque não faria sentido nenhum todo ser humano ele morrer, porque se ele vai com Deus, por que o ser humano morre? Irmãos, a morte é trazida por Satanás. Você vai ver no Antigo Testamento, na Primeira Aliança, fala muito sobre a impureza do homem que encosta no defunto. Ele se tornava impuro por 7 dias. Como pode um homem encostar no defunto e ficar impuro? Porque quem traz a morte é Satanás. Mas isso Deus liberou porque teve um pecado. Deus é justo, não é porque foi Satanás que ele é do mal. Então Deus, não, eu vou tirar a morte porque eu sou Deus, eu mando em tudo. Não, ele é justo. Então ele deixa vir a morte. Só que quem encosta no corpo para trazer a morte é o anjo da morte, é o próprio Satanás. Então quando você encosta nesse corpo, se torna impuro. Eu sei que hoje tem muita coisa que nós sabemos que através de Cristo ele nos purificou também, né? Mas isso é só um exemplo para dizer a você o fundamento, tá? Então nós pagamos por isso. Nós estamos lutando para não ter a segunda morte, e muitos poderão até nem passar pela primeira através do arrebatamento, né? Isso é um outro mistério. Veja o que diz Apocalipse 3:16. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha só, leia o capítulo completo depois para você analisar. Olha que interessante, né? Nós somos mornos, nós somos covardes, e Jesus ele fala, estou prestes a vomitá-lo da boca. Que coisa incrível que o morno, ele não é nem um lado nem outro, mas na verdade quando ele é morno, ele está no lado errado. E então mostra justamente que nós fomos mornos. Levítico fala de nós sermos vomitados pela terra por causa do pecado. E aqui se repete, porque as igrejas, quando Jesus está falando para aquelas igrejas, ele pede para que essas igrejas voltem ao primeiro amor, se arrependam. E a palavra arrepender no hebraico é retornar. Então as mulheres, elas geraram também filhos de Satanás. Veja que Caim, ele não era filho de Adão, ele não entra na genealogia de Adão. Ele mata Abel, porque fala que os descendentes da serpente vão perseguir os descendentes da mulher. Então nós, mulheres,
também temos o dom da vida, mas nós participamos ali as mesmas situações de Adão e Eva, as mulheres a mesma coisa que Eva e os homens a mesma coisa que Adão, uns mais, outros menos, por isso que nasce com umas diferenças muito grandes. Então as mulheres, elas geraram os filhos de Satanás desde o céu, é a descendência da serpente gerado por nós, por isso que há o ciclo menstrual, há dores de parto e há também no rompimento do ímen o sangramento, né? Então há ali uma penalidade para a mulher, mesmo que ela se torne virgem, ela tem um ciclo menstrual, mesmo que ela nunca tenha contato sexual com o homem, ela tem uma penalidade a respeito do ciclo menstrual, né? Então você vê que não faria sentido essa penalidade do nada. Uma criança nasce, adolescente, já passa, né, por problemas de TPM, hormônios, uma série de coisas. Por que será que Deus faz um corpo assim? Justamente por causa do nosso pecado da pré-existência. Deus é justo. E os homens tiveram prazer sexual e contaminaram a terra, desperdiçando sêmen na terra e amaldiçoam a terra. No sêmen tem sangue, então você não pode desperdiçar esse sangue na terra sem um propósito a não ser no leito conjugal. Veja que Adão se esconde e Deus pergunta: aonde tu estás? Daí ele fala que ele está nu, que estava escondido. Pois é, ele tinha que se esconder. Então o pecado nos tira da presença de Deus. Veja que em Sodoma, que Deus ele quis ver se de fato estavam pregando a realidade. Então, olha só, Deus não estava lá, ele fala que vai até lá. Presta atenção. Gênesis 8, verso 20 e 21 fala: disse mais o Senhor: com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Olha o que diz em Salmos 14, 1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Então, toda vez que há um pecado, há um distanciamento de Deus. Veja que no pecado do Éden há imoralidade sexual. No pecado de Cã há imoralidade sexual. O pecado de Davi e de Salomão, ambos imoralidade sexual. O pecado de Sansão, imoralidade sexual. E o que mais nós vemos hoje? Imoralidade sexual. Qual é o nome que Adonai dá às religiões com idolatria? A grande prostituta. O que a prostituta faz? Imoralidade sexual da prostituição. A idolatria e a imoralidade sexual andam juntas. Cã entrou na idolatria, Salomão ele se relacionou com mulheres idólatras, e veja então que a imoralidade é um pecado que está ligado a uma idolatria. A imoralidade é um pecado para dentro do corpo e envolve adultério, fornicação, prostituição, erotização, sensualidade, lascívia, a masturbação, a cobiça e uma série de outras questões ligadas a ela, tá? Como também, antes da imoralidade, você tem que lembrar que vem o quê? O pecado do orgulho, contrário à humildade. Nós falamos aqui no canal, o primeiro pecado que nasce antes de todos os outros é ligado ao orgulho. Mas como nos reconectamos a Deus para amenizar a dor da penalidade? Aproximando de Deus através do amor e obediência à Torá. Colossenses 2,5 fala: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. E Colossenses 2, verso 20 a 23 fala: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proveis aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Veja que o apóstolo Paulo ele fala, e associando o pecado à imoralidade sexual, né, da sensualidade, o pecado mais fácil do ser humano, e ele deixa claro que coisas exteriores como usos e costumes não refreiam as paixões da carne. Então, quais os instrumentos usamos para nos aproximar de Deus e não cairmos nas tentações? A oração sincera, o jejum, o estudo bíblico, a caridade, o amor ao próximo, perdão, meditação na palavra dia e noite, nos mandamentos.
Todavia, não adianta você orar o dia todo em cima de grãos de milho, você jejuar sem comer absolutamente nada e nem beber nada, decorar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, entregar cesta básica se o seu coração estiver cheio de rancor, de mágoa, de moralidade sexual, de idolatria, de ganância, de orgulho, de ódio, de inveja, de ciúmes. O nosso coração tem que ser voltado a Deus com fé, sem nenhuma oscilação espiritual, sem instabilidade, mas com a fé verdadeira, firme, e assim chegaremos ao céu para sempre. Amém. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.